Boa noite, caros telespectadores das lives do Futebol Interativo. Bem-vindos a mais uma em parceria com o professor Marcos Menezes. E hoje um tema, como sempre, muito importante, a evolução e a importância do treinamento de goleiro ou goleira. Hoje nós temos o José, Jober, a Paty Nardi e um debate muito interessante. Lembrando, como sempre, quanto mais perguntas você deixar, mais comentários, mais interativa vai ficar a nossa live e de melhor qualidade. Então eu espero aqui os comentários de vocês. Uma ótima noite para todos. Para quem não conhece o futebol interativo, vou deixar um recado no final. Show de bola. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Jobe. Boa noite, Paty. Para quem nos assiste agora, meu nome é Marcos Menezes, sou professor de Educação Física formado pela FRJ, ao qual eu tive o prazer de ser professor substituto de futebol por 2 anos, do Humberto Redes e do Luiz Verdini. Também tive o prazer de ser treinador do futsal feminino da FRJ por 4 anos e depois, por 8 meses, em parceria com o Botafogo, também do Botafogo Feminino Adulto. Atualmente sou coordenador do Fênix Queimados, das categorias de base. Nós temos lá do Sub-7 ao Sub-15 no futsal e do Sub-11 ao Sub-15 no campo. Temos também o feminino adulto no futsal, ao qual eu sou treinador, e teríamos, não sei como vai ficar depois disso tudo, o feminino adulto no campo no segundo semestre. É o nosso planejamento de trabalho lá para que a gente pudesse disputar o estadual de campo, depois que disputasse o estadual de futsal. Hoje nós contamos com mais de 100 atletas e surgiu a ideia de fazer as lives nesse momento de afastamento aí, como uma das ações com nossos atletas. Temos diversas ações e uma delas seria a live, e em parceria com o Futebol Interativo a gente começou a fazer algumas lives aqui. Hoje é a 10ª live, com alguns temas importantíssimos. Inclusive ficamos uma semana fazendo sobre futebol feminino e dali a gente começou a fazer alguns debates com alguns temas com 2 profissionais, um homem e uma mulher. Fizemos sobre análise de desempenho com a Michelle, instrutora da Comebol, e o Celso, analista de desempenho e auxiliar técnico do Flamengo Feminino Adulto. E hoje não é diferente. Vamos falar sobre um tema importantíssimo. Eu fui goleiro de salão, não tive como ser goleiro de campo porque a minha altura não permitiu, mas fui goleiro de salão. E vamos falar sobre esse tema que é tão importante, com 2 profissionais qualificadíssimos, o Jober e a professora Paty Nardi. Jober, primeiramente agradecer ter aceitado o convite, lembrando que tem um fuso horário, aqui ainda é à noite, lá onde o jogo está já é de dia, e é o dia seguinte. Se oscilar é porque tem essa questão também da internet, mas vai com certeza dar tudo certo. Jober, faça uma pequena apresentação para o público que está te assistindo aí, uma breve apresentação até o momento do que sua carreira profissional. Boa noite a todos. Como o Marco já falou, meu nome é Jober. Hoje eu sou treinador de goleiro do Chongqing Dandai Ilifan. É um time da primeira divisão aqui do futebol chinês. Mas eu comecei minha carreira em 2005 como treinador de goleiro do Sub-11 e Sub-13, num clube chamado Rio de Janeiro, Clube de Futebol Rio de Janeiro, lá de Magé. E aí depois eu fui para o Sendas Esporte Clube no Rio, que depois se transformou em Audax. Trabalhei lá na Sub-15 e Sub-17, acumulava 2 categorias. Em 2010, eu me transferi para o Botafogo, do Rio de Janeiro. Trabalhei na Sub-17 durante 3 anos lá. Em 2013, eu fui para o Flamengo, trabalhei na Sub-15, depois na Sub-17, um total de 4 anos. E depois, nos 2 últimos anos do Flamengo, eu trabalhei no futebol profissional como auxiliar da preparação de goleiro. E ano passado eu recebi um convite para vir para a China para trabalhar no Changchun Yatai, um time da 2ª divisão. Aceitei o convite, vim, trabalhei 1 ano. E esse ano me transferi para o Chongqing Dandai Ilifan. Então a gente está aí seguindo a nossa carreira, né? Eu agora estou indo para o meu terceiro ano, 4º ano como goleiro, trabalhando no futebol profissional. Mas, assim, meu histórico maior é trabalhando com as divisões de base, e agora a gente está iniciando esse processo aqui no futebol profissional. Acho que basicamente é isso, né? Acho que meu histórico aí na preparação de goleiro. Fui goleiro também, só não fui profissional, eu fui goleiro até a Sub-20, né? Da Sub-13 a Sub-20, em São Cristóvão e no Olari. Depois, no período de faculdade, sou professor formado pela Universo.
Eu joguei pela faculdade também, com bolsa de estudos. Acho que isso aí foi algo muito importante que acaba, de certa forma, te auxiliando com o conteúdo teórico e aliando a tua prática, né, de uma vivência esportiva. E acaba que nutria também aquilo que você quer fazer, né? A sua opção de faculdade, aquilo que você quer seguir, né? Dentro de uma graduação. Então, acho que é isso, né? Uma vida inteira voltada para goleiro, gostando de preparação de goleiro, acompanhando. E até hoje estou nessa luta aí. Foi legal. Você começou no Rio de Janeiro qual ano? Em 2005. E ficou lá até que ano? Eu fiquei até 2006. 2005 e 2006. Foram duas temporadas, né? Em 2007, no início do ano, a gente começou num projeto chamado Sendas Esporte Clube. Sim. Não, que era do eu Grupo perguntei Pão de isso. Açúcar. Ah, tá, desculpa, perguntou. Eu perguntei isso porque eu ia te falar que eu comecei também no Rio de Janeiro. Só que eu comecei em 2008. Ah, que bacana. O professor Enio Faria, né? Que legal. Grande professor Enio Faria. O Jorge estava como coordenador lá, ele era treinador do Vasco, enfim. O Daniel, o irmão Daniel chegou aí para fora, depois o Daniel foi também. Isso aí. Também comecei lá no Rio de Janeiro. Boa lá. Isso aí, Pebetá. Mora aqui na ilha, ia lá para Pebetá. Isso. O mundo é pequeno, né? A gente acaba descobrindo essas coisas. Isso aí faz parte da nossa vida, né? Eu também lembro que saía de São Gonçalo, hein, Marcos, e pegava 3 conduções para ir. Sim. Oi? A gente Marcos, ouviu. eu não te entendi. A gente ouviu. Cotou aqui para mim. A gente ouviu, sim. É que estava atrasado, estava com delay para você. Ouviu? Tá. Eu pegava 3 conduções para ir. Eu lembro que eu pegava um ônibus, depois uma van, tá? E depois um mototáxi para chegar até o campo. Isso aí. Então, são os sacrifícios da nossa carreira, né? Que a gente... Acho que até um pouco tempo também, as dificuldades que a gente encontra, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Isso aí. É muito sacrifício, é muita luta, é muito empenho, é muita dedicação, são horas de investimento, né? Então, acredito muito nisso, né? Você se doa, você se esforça, você luta, e aí as coisas vão acontecendo na sua vida, né? Isso aí. Eu pegava o mototáxi para chegar a tempo, porque eu saía da faculdade, enfim, e voltava a pé para economizar o mototáxi, que senão não fechava a conta no final do mês. Com todos os gastos que a gente tem. Paty, se apresenta, por favor, para o público aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Te conheci pela internet mesmo, te procurei, vi pela sua qualidade aí, e aí te convidei, você aceitou. Obrigadão por ter aceitado o convite. Se apresenta aí para o público que está te assistindo. Obrigada. Primeiro, quero agradecer você pelo convite, né? Estar participando aqui. Bom, eu sou ex-goleira, né? Me aposentei no final do ano passado. Então, comecei aqui na carreira de treinadora de goleiras recentemente. Trabalho no Santos, onde eu me aposentei, fiz 4 temporadas pelo Santos, 2016, 17, 18 e 19, né? Mas a minha carreira jogando foram 22 anos. Eu iniciei na base do Guarani, em Campinas. Eu sou de Campinas, natural de Campinas. Iniciei no Guarani e fiquei até os 18 anos no Guarani. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade e jogar universitário. Então, eu joguei a Liga Universitária, me formei nos Estados Unidos, fiquei lá mais 1 ano e meio depois de ter me formado. Comecei o mestrado, mas acabei não terminando, e aí eu retornei para o Brasil. E quando eu retornei para o Brasil, eu já estava mais ou menos parando de jogar, comecei a fazer uns cursos para ser preparadora de goleira, mas aí surgiu a oportunidade de ir para o Santos fazer um teste. E foi quando eu fiz o teste, passei e fiquei lá no Santos essas 4 temporadas. E basicamente é isso. Então, pode falar. Você joga quanto tempo? Você jogou quanto tempo? Quantos anos? Joguei 22 anos. Mas como você conseguiu jogar 22 anos? Jogando. Mas parece tão, né, Job? Parece tão nova e jogou 22 anos, pô, como assim? Você jogou com quantos anos? Com 4 anos? Tão jovem. Eu tenho 31 anos. Não, acho que ela tem 25, como? Parece que tem menos de 30, né? Mas, pô, legal. Eu tenho 31. A experiência grande como jogadora e agora conseguiu ter uma experiência como treinadora de um grande clube a nível nacional, né?
Sim, esse tempo que eu fiquei no Santos, eu aproveitei para fazer faculdade aqui no Brasil também, então me formei em Educação Física pela Unisanta, e aí no final do ano a comissão me ofereceu e eu resolvi aceitar o desafio, né? É algo que eu sempre pensei em fazer, então eu não pude deixar a oportunidade de passar em começar em um clube tão grande como o Santos. Paty, vamos começar contigo aí. Passa para o pessoal aí a importância do treinamento de goleiro. Você que jogou aí 22 anos, né? E aí você viu também, inclusive, uma mudança muito grande, mas qual é a importância do trabalho de goleiro? É um trabalho que às vezes muitos não sabem, né? As pessoas já não conhecem direito, já não liga muito pro goleiro, a não ser quando ele franga, né? Enfim. Mas qual o trabalho, qual é a importância do treinamento de goleiro na sua visão, por favor? Para mim, falar dessa importância é até um pouco fácil, porque eu, igual eu falei, comecei com 12 anos no futsal ali, e dos 12 até eu chegar no Santos, esse tempo todo eu não tive um preparador de goleiro. Nem no Guarani, nem nos Estados Unidos, em nenhum lugar eu tive um preparador de goleiro. Então era eu e a outra goleira, uma aquecia a outra. Às vezes eu montava o treino e pedia para o treinador, para uma outra pessoa chutar a bola ali para mim e tal, então eu não tive. E quando eu cheguei no Santos, foi a primeira vez que eu tive um preparador de goleiro mesmo. E eu vi o quanto eu evoluí ali, tendo uma pessoa para estar treinando diariamente, corrigindo, né? Porque eu agia por instinto, acredito eu, né? O que eu acho que, assim, por um lado me ajudou, por conta da tomada de decisão. Eu acho que por eu não ter um preparador de goleiro, a maioria dos meus treinos eram direto com o time, né? Então, fazia muitas situações de jogo mesmo. E isso me ajudou muito em tomadas de decisões, essas coisas. Porém, na parte técnica, eu acho que eu acabei tendo algumas deficiências ali, né? E eu acho que principalmente na base ali, é muito importante ter uma pessoa para estar ali do lado, te mostrando, né, qual é o caminho, qual o melhor caminho e qual é a melhor forma para tomar certas decisões, né? Então, a partir do momento que eu comecei a ter um preparador de goleiro, eu realmente via a importância. Quando eu jogava, eu já achava que eu sempre quis ter um, né? E quando eu passei a ter, eu comecei a dar mais valor ainda para aquele profissional, porque além dele estar ali te ensinando diariamente a parte técnica, a parte tática, te ajudando na preparação física, em tudo, ele está ali para te ajudar na parte psicológica também, né? Te preparar, te ajudar e te deixar pronta para enfrentar um jogo. Então, acho muito importante essa profissão e valorizo cada vez mais. Não só porque eu sou agora, né? Mas Você percebeu que há uma mudança muito grande, né? Antes de passar para o Jobe, certeza. Antes de passar para o Jobe, para ele complementar, Jobe, eu tive isso no início do nosso trabalho lá no Fênix Queimados, a gente não tinha treinador de goleiro. E nossos goleiros, eu falava que eles tinham qualidade por instinto. E assim que eles começaram a ter o treinamento de goleiro desde o ano passado... Marcos. Oi, tá me ouvindo? Marcos. Oi. Eu tô com muita dificuldade de ouvir. Muita dificuldade. Eu ouvi muito pouco da Paty e tô ouvindo pouco você também. Tá. Pensei que fosse só em relação à Paty. Vê se agora melhorou. Para mim tá ficando demais. Eu não tô conseguindo entender a pergunta. Você tá me ouvindo bem? O áudio tá legal, o teu tá legal. O que eu posso fazer é passar a pergunta pelo... Vamos. A Paty caiu mesmo. Por exemplo, a Paty saiu para mim agora. Não, ela caiu. A Paty caiu para mim. Ela caiu. Ela caiu, né? Ela vai voltar daqui a pouco. Agora ficou melhor. Agora eu tô te ouvindo bem. Pode ser porque fica pesado. Tá, eu tô te ouvindo bem agora. Show. Então, eu tava falando que antes de passar para você, a Paty falou que ela passou a dar valor a treinamento. Voltou. A dar valor ao treinamento de goleiro quando ela chegou no Santos e passou a ter o treinamento de goleiro no Santos, que ela, muitos anos da vida dela, ela não tinha treinamento de goleiro. E eu falei que meus goleiros tiveram esse problema. E ano passado passamos a ter treinamento de goleiro, e nossos goleiros que eram muito bons por instinto, decolaram nos campeonatos pelo treinamento. E eu queria que você complementasse um pouco sobre a importância do treinamento, mas já entrasse na evolução do treinamento de goleiro.
Então, assim, complementa o que você acha de importante essa função, já que você passou por todas as categorias de base. Então, você vivenciou essa formação do goleiro lá do 11 até o final. E também já entra na questão da evolução, porque você vivenciou também uma mudança muito grande na mudança de treinamento de goleiro. Bom, vamos lá. Você está querendo que eu fale sobre a evolução, sobre a transformação da preparação de goleiro, é isso, né? Isso aí. Tá. Então, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, você está ótimo. Tá. Então vamos lá. Eu estou ouvindo com dificuldade. E aí eu sempre vou perguntando se é exatamente isso para eu não me perder. Bom, Travou. Vamos lá. Voltou aqui. Isso. Eu até estava vendo esses dias a live do Tafarel e ele falou sobre essa questão da evolução, né? E aí a gente acaba entrando num tema que a gente escuta todo de um goleiro, que é goleiro consagrado e hoje é um treinador de goleiro da seleção principal, que foi essa questão da estatura, né? Porque ele disse que ele tem 1,82 m e ele hoje é considerado baixo para goleiro, né? Colocando numa situação de hoje. E ele dizia que os goleiros hoje são muito ágeis, muito rápidos, muito fortes, potentes. E a bola hoje é uma bola muito mais rápida. O futebol é um jogo diferente, um jogo rápido. Então, isso é um pouco também dessa evolução, né? Dessa transformação que o futebol em si ele veio evoluir, né? Se a gente for pegar a mudança da regra, antigamente o goleiro ele tinha um estilo de jogo, uma característica de jogo diferente. Ele só estava ali na sua essência para defender. É claro que isso é o que é de essencial, mas que a gente sabe que hoje ele precisa construir uma primeira linha defensiva. Ele participa na quebra da última linha adversária, nessa fase ofensiva, né? Então, o goleiro ele tem essas atribuições. E no que diz respeito ao treinamento, no que diz respeito nós evoluímos muito. Nós hoje temos os recursos tecnológicos, hoje a gente tem mais amparato científico para poder utilizar no nosso treinamento. Hoje a gente consegue ter acesso a muita informação, né? Esse tempo que a gente está vivendo da tecnologia. Antigamente você Tá picotando de novo. Treinamento do goleiro. Hoje em dia você faz um treinamento, se você quiser, você edita. Tá picotando, Jober. Essa parte agora picotou. Só para o pessoal que está assistindo, aqui está na China, então às vezes vai dar essa oscilada mesmo de sinal. Aqui no Brasil tá dando oscilada pra caramba, então. Isaí, eu fiz uma live ontem com o Jairo, jogador volante, oscilou bastante, até firmar a internet dele, oscilou bastante. É muita gente usando. Mas lá tem a questão também do governo lá também. Lá tem outras questões. Fala aí. Agora voltou. Então, voltou? Vamos tentar então. Tá, então eu dizia que hoje a gente tem acesso à tecnologia, a gente tem acesso. Então hoje você faz um treinamento, você vai para sua casa, você edita esse treinamento, você coloca na rede e isso roda o mundo, né? Então nós que hoje trabalhamos como treinador de goleiro, você hoje tem muito mais possibilidade de criar, porque você vê uma situação, você acha interessante, você se questiona, aquilo ali tem aplicabilidade no meu trabalho, eu posso fazer alguma coisa que seja interessante incrementar, né? Então você hoje tem um leque muito maior de opções, tá? Esses dias eu conversava com um amigo meu, ex-goleiro, tá? Uma pessoa mais antiga, tem 60 anos, mas que jogou lá atrás, ele me falava, antigamente a gente trabalhava basicamente somente com a bola. Hoje a gente tem mais recursos, hoje vocês utilizam de mais barato, vocês usam hoje uma rampa para desvio, vocês usam uma lona plástica para a bola com uma superfície com água, para a bola ir mais rápido. Vocês se utilizam de situações que vão dando ao goleiro mais ferramentas
para que eles possam se utilizar dessas ferramentas e colocarem isso na sua prática, no seu jogo. Os estímulos sensoriais, né? Diferentes cores, diferentes situações que vão levar o nosso atleta a pensar o jogo, a pensar a uma resolução de problema, são cada vez mais frequentes no nosso treinamento. E isso vai originando, com o passar do tempo, vai construindo goleiros desenvolvendo mais habilidades, sejam elas com os pés, sejam elas com as mãos, sejam elas de raciocínio mais rápido, né? Sejam elas de nível físico, motor, né? De potência, de agilidade, de explosão. Então, eu penso que isso se dá uma evolução do jogo em si, do futebol em si, do treinamento de goleiro que está incluído nesse contexto, né? Então, você hoje sai de uma esfera de somente reprodutor daquilo que foi feito com você quando você era atleta, tanto a Paty quanto eu, fomos atletas e jogamos, a gente muito mais do que reproduzir aquilo que nos fizeram, a gente hoje busca uma capacitação, um curso, uma especialização, algo que vai fundamentar, algo que vai embasar o nosso conhecimento prático, né? Então, acho que essa praxe, né? Teoria e prática associada, ela acaba te auxiliando, né? E a consequência disso são atletas que conseguem resolver melhores os problemas dentro do jogo. E, Jôbio, antes de passar para a parte que a gente até pergunta para ela, pessoal, vai ter um momento certo a pergunta, podem fazer à vontade aí, pode encher de pergunta que a gente vai ter um momento da pergunta. Jôbio, na minha época que eu era goleiro, e eu acho que você pegou isso também, era muita repetição do movimento. Tá me ouvindo bem? Travou de novo lá. A parte também considera que pegou isso, né? Marcos, embora não tenha tido não treinamento. Te entendi. Na minha época como goleiro... Não te entendi. Então, na minha época como goleiro, era muita repetição de movimento, né? Enfim, a gente saía de lá do treino exausto de tanto repetir aquele movimento. 30, 40 quedas para cada lado, né? 50 quedas para cada lado. Enfim, hoje a gente já percebe que não há tanta necessidade de fazer 30, 40 quedas, e sim você fazer de forma mais correta e mais aperfeiçoada. Eu tive aula com quem te indicou para fazer essa live, que foi o Rogério Maia, lá na licença A e B, e ele falou muito bem isso, né, sobre a questão que hoje teve essa mudança de que você não faz mais aquela repetição por repetir, e sim você faz com mais qualidade, que é o que vai importar para o jogo. Fala um pouquinho sobre isso, essa mudança que hoje não se faz com tanta repetição de execução como antigamente que fazia a esmo. Você conseguiu ouvir? Você está me perguntando sobre uma correção exagerada, uma repetição, número de vezes de se fazer um trabalho de forma exagerada, é isso? Isso. Levando o atleta a uma fadiga, levando o isso atleta a um... nessa linha, né? Isso aí. Então, Marcos, eu acho que, como eu falei, esse embasamento científico, ele vai nos dando o entendimento de que o goleiro, ele trabalha num primeiro que seria um sistema anaeróbico alático. O que é isso? É um estímulo de intensidade, onde você vai ter o ganho de performance atlética, porque o goleiro ele é muito mais um velocista, vamos assim dizer, do que um fundista. Então, se nós fôssemos comparar essas duas características de atleta, um é voltado por uma corrida de longa duração e o outro é voltado para uma corrida curta, por exemplo, 100 metros, tá? Esse exemplo que eu estou dando. Então, pegando essas duas características, o goleiro é muito mais um velocista. Ele vai trabalhar muito mais em situações curtas de intensidade, tá? Então, nós temos que sempre pensar o nosso trabalho dentro desse ganho de potência, de agilidade, de força, porque é isso que vai dar para ele uma resposta rápida para que ele possa defender uma bola. Ele precisa de ter isso, essa potência, essa agilidade para chegar na bola, né? O mais rápido possível, responder o mais rápido possível. E a gente precisa trabalhar dentro desse sistema de energia. E esse sistema de energia é caracterizado por estímulos de alta intensidade e de curta duração.
Tá? Então não cabe mais a gente fazer aquelas 10 quedas para um lado, 10 quedas para o outro. Se eu quero atingir esse número, eu posso fragmentar isso. Eu posso diminuir essa quantidade em pedaços para que eu queira, já que eu quero chegar nesse número. Né? Então, se você fragmenta, você consegue ter o atleta inteiro, tá? Inteiro, recuperado, para que ele possa suportar o volume de treinamento. Tá? Então, é muito melhor você trabalhar a correção numa intensidade que ele vai conseguir ter um retorno físico e técnico do que você desgastar, do que você levar um atleta a uma acidose e depois você não conseguir ter o ganho técnico que você desejou ter. Show de bola. Legal, brigadão. Paty, a gente sabe aí que houve uma evolução, inclusive nas características dos goleiros. Acho que quando você começou a jogar lá atrás, você usava pouco, quase não usava os pés, a não ser para bater o tiro de meta. Né? No futsal, não sei se você pegou isso, mas no futsal a gente não podia nem sair da área, pelo menos na minha época não podia sair da área no início lá do futsal que eu joguei, né? Quando teve a mudança de regra. E hoje já tem o goleiro que serve como um líbero para os times. Então, é quase uma obrigação os goleiros saberem jogar com os pés. Fala um pouquinho sobre essa evolução, essa mudança, e se você acha que isso foi importante para o futebol, o goleiro também está ali sendo usado para poder iniciar o jogo ou reiniciar o jogo. Tá. Bom, a época que eu peguei o futsal, o goleiro já usava bastante os pés, né? A regra era a bola tinha que passar a linha do meio da quadra e ela já poderia voltar pro goleiro, né? E eu usei muito os pés quando eu jogava futsal. Na época, quando a gente precisava usar goleiro linha, a maioria das vezes eu que acabava fazendo o trabalho. O treinador não colocava uma menina da linha para ir para o gol e fazer esse trabalho de goleiro linha. Eu que acabava fazendo mesmo. Então, no futsal, eu usei muito os pés. E isso me ajudou bastante a desenvolver a habilidade com os pés. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu usava muito pouco. Usava mais mesmo para tiro de meta. Né? Não só porque eu sentia que faltava confiança das próprias meninas de linha em tocarem a bola para a goleira, porque eu acho que elas não estavam acostumadas a jogar com uma pessoa, com uma goleira que sabia jogar com os pés, né? Então, lá nos Estados Unidos eu realmente usei muito pouco. Quando eu voltei para o Brasil, que eu cheguei aqui no Santos, que eu fui jogar, que já 4 anos atrás, já estava começando isso, né? Eu lembro que foi mais ou menos na Copa aqui no Brasil, com o Neuer, que começou essa coisa do goleiro utilizar os pés e tudo mais. Então, 2016 já estava usando bastante. E aqui no Santos, eu usei muito os pés, né? Ano passado, a gente tinha uma treinadora, a Emily, ela gostava muito de sair jogando desde lá de trás. Eu tenho dados de jogos que eu cheguei a fazer mais de 30, 40 passes, até mais do que isso, né? Então, eu usei muito os pés aqui. Eu acho que não pode só usar os pés só porque é moda, né? Muitas vezes fala, o goleiro tem que saber jogar com os pés, tá? Mas espera aí, qual que é o modelo de jogo do treinador? Ele usa isso, né? Não dá pra gente simplesmente pegar e falar, o goleiro tem que saber jogar com os pés, mas ele vai usar? Ou vai falar que ele usa só porque é bonito e tudo mais? E outra, não dá só para ficar voltando a bola pro goleiro para falar que tá usando o goleiro, né? Tem que ter objetividade. Isso, tem que ter um objetivo ali, né? Então, muitas vezes a gente fala que o goleiro tem que saber jogar com os pés, mas mais por conta de estar na moda, assim, vamos dizer. Mas eu acho muito, muito válido. Hoje lá no Santos, a gente utiliza bastante, a gente joga com a linha bem alta, então a nossa goleira, ela faz realmente toda a parte da cobertura ali, e para fazer isso, ela realmente tem que saber jogar com os pés, porque se ela está fazendo a cobertura, vão ter horas que ela vai ter que acabar jogando. Ela participa muitas vezes da criação até, né? Começando o jogo ali e tudo mais. Então, tem essa necessidade, e eu acho muito válido. Hoje em dia, o goleiro, ele não é mais só defender ali a meta, né? Defender o gol.
Ele faz parte de tudo. Inclusive, adicionando aí sobre a evolução dos treinadores de goleiro, eu tenho participado de várias lives, conversando com muitos preparadores. O preparador de goleiro não é mais só ir lá para o campo e chutar a bola, não. Tem que estar sabendo, tem que saber sobre o jogo, tem que entender sobre o jogo, conversar com o treinador, entender o modelo de jogo do treinador, para poder treinar o goleiro para o time, né? E não só realmente para defender ali a trave, né? Defender o gol. Então, eu acho super válido, porém, tem que ver se tem um objetivo, né? Não adianta só falar que o goleiro joga com os pés por falar. Sim, sim. Jober, conseguiu escutar direitinho a Paty? Consegui sim, acho que sim. Deu uma picotada, mas eu peguei a essência sim. Então, eu queria te passar para você foi auxiliar do Flamengo, né? Auxiliar de preparação física, preparação de goleiro, não foi isso? Complementar, né? Você foi auxiliar do preparador de goleiro do Flamengo? Sobre esse tema, né? Sobre esse link, Marcos, em relação aos pés, da continuidade. Isso. Mas eu queria que você fizesse a ligação. Marcos. Tá me ouvindo, Jobe? Tá me ouvindo agora? É que quando você se mexe, a internet mexe também. Marcos. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Entendi. Tá me ouvindo agora? É para dar sequência a esse... Sim, mas eu queria que você fizesse um link com 2 goleiros do Flamengo, o César e o Diego Alves. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem? Tô. Bom, uma coisa que a Paty estava falando, né, sobre esse histórico do futsal, e eu acho muito interessante esse conceito, porque ele tem a ver com superioridade numérica, inferioridade numérica, né? Eu me lembro do goleiro linha, que você ganha um jogador a mais. Então, numa quadra, num jogo reduzido, que você tem 4 contra 4, quando você coloca um goleiro linha, você acaba jogando 5 contra 4. Então, essa superioridade numérica era o conceito que a gente está trazendo para o campo, e a gente precisa entender que muito mais do que modismo, né, Paty e Marcos, a gente tem que entender o porquê de estar utilizando o goleiro. É exatamente para isso. E jogando pé, você acaba ganhando uma superioridade numérica naquele setor defensivo do campo, no seu setor defensivo e, por outro lado, no setor ofensivo do adversário. Então, naquele que você inicia a construção do jogo, você utilizando o seu goleiro, um goleiro que saiba que tem esse recurso, você acaba colocando, a gente vai falar no português, né, bem para a gente entender, colocando o adversário na roda. Vai saindo com a posse de bola e já quebra a primeira linha adversária. E aí você já chegou no seu segundo parte do campo e você faz o seu jogo acontecer. E isso vai desequilibrando a equipe adversária lá do setor de marcação, na pressão adversária, que é na linha de ataque. Porque a gente pensa que a marcação ela só acontece quando a gente está atrás, no seu próprio canto. Não, a marcação ela já inicia quando a sua equipe está pressionando a saída de bola adversária. Ali já é um início de marcação. E se você conseguir desequilibrar todos esses setores, como o campo, o futebol, as dimensões são maiores do que o futsal, a gente tem que sim separar, quebrar o campo em partes e entender que num grande jogo existem outros pequenos jogos acontecendo. E que o goleiro faz parte desse contexto também. Então, por isso que o goleiro tem que sair jogando com o pé. Não é porque é modismo, não é porque é bonito, não. A gente tem que entender que a primeira função do goleiro é defender. O goleiro é para defender a baliza. Mas quando a sua equipe tem a posse de bola, ele pode ser um instrumento, sim, de controle dessa bola nesse setor defensivo. Uhum. Sim, tem que ter o objetivo, né? Um objetivo para estar usando o goleiro ali, não só realmente usar por usar. E quando o nosso time tem a posse de bola, o goleiro não tem como defender. Ele não tem como defender. Então, por que isolar ele e não utilizar ele para fazer essa superioridade numérica? E eu vi muito isso quando eu fui fazer a OT, né, que é a observação da CBF, da licença B, lá no Grêmio e no Inter. Do sub-13 em diante, todo o treinamento utilizando o goleiro, mas com objetividade, de superioridade, de girar o jogo, de criar superioridade numérica, criação de jogo, enfim,
uma objetividade que começava lá de baixo, para que lá na frente, quando chegasse um profissional, ele já soubesse usar o pé. Eu ia falar isso com o Jobe, que não tá picotando a minha fala com ele, que no Flamengo, eu acho que na época que ele foi auxiliar de treinamento de goleiro, no Flamengo tinha o César e o Diego Alves. Diego Alves que teve uma cultura europeia pelo tempo que ficou na Europa. Então o Diego Alves tem uma facilidade muito grande de usar as duas pernas. Então quando a bola cai na esquerda ou cai na direita, ele consegue jogar tranquilamente. O César, por melhor que seja o goleiro, ele já tinha mais dificuldade de usar os dois pés. Então os próprios jogadores de linha não voltavam tanto para o César como voltam para o Diego Alves, por exemplo. Quando você citou que trabalhou no Flamengo, eu lembrei desses dois goleiros. Não sei se você me ouviu direito, Jobe. Sei que está com dificuldade aí na questão do áudio. Mas eu vou passar para você começar falando sobre as maiores dificuldades do treinador de goleiro. Conseguiu me ouvir? Acho que não. Acho que não. Não entendi a pergunta, Marcos. Desculpa, não entendi a pergunta. Então, eu queria que Não passar para você. Eu entendi que você falou de característica de jogadores. Então, facilidade e dificuldade, né? Isso, as maiores dificuldades. Não. Construção do jogo. Quais são as maiores dificuldades do treinador de goleiro nos clubes? Você tem como ler? Maiores dificuldades do preparador de goleiro. Isso aí. Olha, eu acho que assim, uma dificuldade, aí você tem que se adaptar muito à sua comissão técnica, né? Eu penso que nós, preparadores de goleiro, no que diz respeito à montagem e planejamento, tá, das nossas atividades, no que diz respeito ao nosso controle de treinamento, eu penso que uma das maiores dificuldades é adaptar o nosso trabalho ao... Travou de novo. Acho que é adaptar o nosso trabalho com o do treinador. Ele vai voltar, porque dá essa oscilada mesmo. Eu começo sempre um tema com um, depois começo com o outro, né? Para dar esse rodízio. Só que travou com ele lá. Vai falando você, Paty, que aí depois quando ele voltar, não sei se ele vai perceber o que você está falando, mas... Opa! Acho que ele voltou. Não, ele voltou. Voltou. Marcos, voltei, tô na área. Estão conseguindo me ouvir? Então, assim... Podemos? Agora sim. Então... Tá na área, o goleiro tem que estar na área mesmo. Bom, o que eu dizia é o seguinte, uma das grandes ao trabalho do treinador, tá? É adequar o nosso tempo de treinamento ao tempo. Qual o momento que a gente vai passar para os goleiros para o treinador, né? Nós vamos ter quanto tempo de trabalho com os nossos goleiros? Esse tempo que nós vamos ter suficiente e o que vai ser feito depois com os goleiros? Será que aquilo que eu planejei, ele vai se encaixar com o próprio trabalho? Eu acho que esse concordar comigo, porque cada treinador tem a sua característica, cada profissional tem a sua forma de conduzir o trabalho. Uns já querem inserir os goleiros diretamente, outros já falam assim, goleiro é com você. Então, cada profissional, cada treinador vai ter a sua característica, o seu estilo de trabalho, e cabe nós, preparadores de goleiros, adequarmos. Agora ele caiu. Mas fala aí, Paty, o que você acha aí da questão das maiores dificuldades, né, do treinador de goleiro nos clubes, né? Enfim, você está pegando no clube agora do Santos, mas você passou pelos clubes, enfim. Qual seria a maior dificuldade para você do treinamento de goleiro? Então, em relação a isso que o Jobert está falando, né? É meu primeiro ano trabalhando ali e eu tive a sorte de pegar uma comissão. Voltou? Tá, 1 minuto. 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 1 minu
Opa, tô ouvindo, Paty. Tô te ouvindo. Pode seguir aí. Quer dar continuidade? No que você estava falando? Não, mas eu acho que era isso que eu estava tentando dizer. Vocês, Uhum. Não sei se vocês conseguiram me entender. Eu acho que o maior desafio nosso é conseguir adaptar o nosso trabalho ao estilo do treinador. Então, você muitas das vezes tem que estar se adaptando, se reinventando o tempo inteiro. Né? Eu vivenciei isso muito aqui na China. Ano passado eu trabalhei com um treinador chinês e depois eu trabalhei com um treinador sérvio. Então, você tem que virar a chave muito rapidamente para poder entender. Tem a questão da língua também, que é complicada, a comunicação, mas para poder entender como funciona, né? E aí você conseguir, dentro daquele período curto que você tem, muitas das vezes, adaptar o mais rápido possível. Eu acho que esse é o maior desafio que nós vamos encontrar em clubes. Tá? E aí vão ter treinadores que vão te dar mais liberdade, outros menos liberdade, até na questão de você operar mesmo, no que diz respeito ao sistema, essas coisas todas. Mas, o certo é que o goleiro faz parte do jogo. O goleiro está inserido no contexto. Então, agora, a oportunidade que nós vamos ter de poder colocar o nosso trabalho dentro desse contexto, isso quem vai nos dar é o próprio treinador, que sem dúvida nenhuma é o chefe da comissão técnica, né? Uhum. Isso não muda, no mundo inteiro. Sim, eu concordo. Eu acho que realmente essa deve ser uma das maiores dificuldades. Porém, não é o que está acontecendo comigo hoje lá no Santos. Hoje, eu falo que eu tenho muita sorte de trabalhar com essa comissão, né? O Guilherme, que é o nosso treinador lá, quando a gente senta para montar os treinos, eu participo da montagem do treino, então eu sei exatamente o que vai ser feito durante o treino. Às vezes tem certas situações que eu quero trabalhar com as goleiras que não tem como eu fazer o mais próximo da realidade de jogo, só eu e mais 2 ou 3 goleiras. Então eu peço para ele, por exemplo, uma situação de saída de gol, né, de cruzamento, para ficar o mais real possível, eu peço para ele, vamos montar uma atividade em que vai ter as zagueiras, todo mundo, as atacantes posicionadas ali na área, para ficar o mais real possível. Então, toda montagem de treino ali, todo mundo junto, eu, preparadora de goleira, ele, o treinador, assistente técnico e o preparador físico. Então, a gente monta o treino todo mundo junto. Então, eu já sei o tempo que eu vou ter, primeiro, só com elas, e exatamente quando eu tenho que passar ela para eles, e sabendo já o que vai ser feito junto com o treinador. Então, sempre a parte que eu faço com elas é preparando elas para a parte principal do treino, né? Então, ainda bem que, por enquanto, não estou tendo essa dificuldade, mas eu acredito que essa seja a maior dificuldade, quando você pega um treinador que não dá esse espaço, né, para você fazer parte, e apenas diz, você tem 30, 40 minutos com o goleiro, depois eu quero um goleiro. E aí você vai para o treino ali sem saber exatamente o que vai ser feito, e talvez o trabalho que você montou não bate com aquilo que vai ser feito no geral, né? Acho que realmente essa é a maior dificuldade. Paty, veio aqui uma pergunta do Marcelo Augusto sobre como o futsal ajudou no seu desenvolvimento enquanto atleta. E aí depois quero que o Jober também complemente sobre a importância do futsal para a formação do goleiro. Fala aí, Paty, como que ajudou o futsal na sua formação? Bom, primeiro o Marcelo ali, ele foi meu treinador no Guarani de futsal, então mandar um abraço aí para ele. O futsal, para mim, foi a base, né? Ali no futsal, eu acho que me ajudou muito em relação à tomada de decisão. O futsal é um jogo onde o campo é muito menor, o tempo de jogo muitas vezes a gente jogava o tempo corrido, né? Então ele é mais curto e muito mais rápido, né? Então o goleiro ele participa muito mais do jogo do que no campo. Ele tem muito mais ações no futsal do que tem no campo, né? Então é o tempo todo participando ali. Se você não está participando ativamente fazendo uma defesa, você está participando, organizando a linha ali de trás, você está organizando até mesmo ali na frente, falando, você tem que estar o tempo todo atenta.
E o futsal me ajudou muito em relação a isso, né? A estar concentrada no jogo o tempo todo, porque qualquer segundo que você perde ali de atenção, você pode tomar um gol e ser crucial. O futsal me ajudou na velocidade de reação, por ser como eu falei, muito pequeno o espaço, então acaba tendo os bates muito de perto, e enfim, me ajudou em relação a 1 contra 1, principalmente, né? Você saber fechar ali, sair no pé da atacante, o tempo certo de sair ou esperar, né? Todos esses foram coisas que o futsal me ajudou muito, inclusive jogar com os pés, né? Por participar muito ativamente com os pés ali durante os treinos e os jogos de futsal. Então, o futsal para mim é a base, e eu realmente acho que todo mundo, não só goleiro, como jogador de linha, deveria iniciar no futsal. Chobe, tem como falar um pouquinho sobre a importância do futsal para essa formação do goleiro? Travou, acho que lá para ele. No caso, eu agora, né? Isso. Complementar um pouco essa questão. Isso, só atrasado, na verdade, tá travando. Acho que qual a importância de iniciar no futsal? Muito feliz. A minha experiência no futsal é muito pequena. Eu lembro que eu iniciei no futsal como goleiro, mas nunca joguei nada, nunca participei de clube, né? Foi o início. Eu acho que o início da maioria das pessoas que jogam futebol, ela vem do futsal, porque o futsal você tem facilidade de ter uma quadra nas praças, normalmente todas as escolas têm uma quadra, e eu acho que esse jogo como feliz, esse goleiro futsal, e o futsal realmente, os que passaram pela escola do futsal são goleiros com raciocínio, com uma dinâmica muito interessante, principalmente características que apareceu aí no questão de 1 contra 1, estímulo de reação rápida, e a questão dos pés também, porque tanto é que hoje a gente faz isso no campo, Marcos, a gente usa muito jogos reduzidos. Por que a gente usa jogos reduzidos no campo? Confrontos 5 contra 5, 6 contra 6. É exatamente para que o atleta possa ter o maior número de experiências acontecendo no espaço menor, no espaço reduzido, né? E o futsal tem tudo isso. Por isso a finta, o drible, o improviso, os recursos técnicos, você tem que estar o tempo inteiro se utilizando. Então a Paty, ela foi muito feliz na sua colocação, né? E eu concordo plenamente com ela. Eu acho que por isso que a gente tem utilizado cada vez mais, até mesmo técnicas, né? Por exemplo, eu vejo no nosso trabalho específico o espacar, coisa que antigamente a gente não utilizava, né? E hoje você já começa a utilizar essas questões de 1 contra 1, usando a goleirinha pequena, né? O golzinho menor. Então, nós profissionais, mesmo no campo, como é o meu caso, eu não tive muito histórico no futsal, a gente começa a olhar o jogo do futsal como um todo e olhar as características do goleiro do futsal. Porque aquelas características de preencher o espaço, de um ângulo de chute, situações que acontecem corriqueiramente no jogo do futsal, também acontece no campo. O cara entra na grande área, pequena área, também vai acontecer. Então a gente precisa estar atento para essas questões todas, né? E não só o futsal, não, o handball também. Se a gente for pegar a prática, por exemplo, do Neuer, ele tem muitas defesas, estilos próprios de goleiro de handball. Sim. Situações pelo alto, situações de 1 contra 1, enfrentamento com bolas um pouco mais aéreas. Aquilo é característica de handball. Então, acho que tudo que a gente conseguir ter de oportunidade para que o goleiro tenha uma desenvoltura e maior recurso, melhor, para chegar naquele objetivo final. E, concordo. Paty, a gente viu aí, né, no início, o jogo também, a gente viu
goleiros que usavam os pés, mas para coisas inusitadas, né? Como o Higuita, fazer aquelas defesas inusitadas. O Rogério Ceni, que fazia gols de falta, chamou a atenção também. Depois o Bruno começou também a fazer gols de falta. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, mais um pouquinho para quem chegou aí para assistir a live, né? Isso mudou. O goleiro ele não usa mais os pés de forma inusitada para as pessoas, agora já é mais comum. Só que a gente parou de ver goleiros tentando bater falta. Nós tivemos outros goleiros, por exemplo, tentando bater falta depois do Bruno. Eu esqueci agora os nomes, tentei lembrar e fugiu os nomes. O Everton mesmo, que está no Santos, ele já fez gol de falta. Mas a gente, né, parou, tinha um crescimento, agora parou, né, com essa questão, mas ao mesmo tempo os goleiros estão usando muito mais os pés do que antigamente. Por que a gente não vê mais com tanta facilidade esse crescimento de goleiros usando os pés para bater falta, por exemplo? Olha, é uma pergunta, acho que até um pouco difícil, né, de responder assim, porque eu acho que mais de característica mesmo de jogador para jogador, de goleiro para goleiro. Eu acho que isso daí é uma questão muito particular, assim, né, do goleiro querer e gostar, ir lá e aprender, porque bater falta é algo que requer muita atenção, né? Você tem que tirar um tempo para ficar ali treinando, não é simplesmente de vez em quando ir ali e bater. O Rogério Ceni batia quantas faltas depois do treino, né? Sim. Então, eu acho que é mais isso daí. Eu acho que vai da característica do goleiro ali em querer essa responsabilidade para ele, né? Eu acho que aqui no Brasil, na seleção, pouquíssimos gols a gente teve de situação de falta, né? Eu lembro que o último gol de falta do Brasil tinha sido com o Neymar lá contra o Japão, eu acho. Eu acho que e fora do Brasil, acho que os goleiros nunca nem pensaram em bater falta, né? Então, acho que os atletas, não sei se é isso, mas talvez não queiram gastar esse tempo a mais ali batendo falta depois de treino. Eu acho que é mais particular mesmo, assim, acho que não tem uma questão de tipo, os treinadores não querem o goleiro batendo. Eu acho que é mais uma questão particular mesmo deles não quererem treinar para isso, né? E eu ia perguntar para o Jogo também sobre isso, né? Mas vamos para a próxima pergunta aqui que fizeram. O Jogo eu acho que vai voltar. Qual é a principal diferença que você viu aí? Você jogou no futebol americano, né, nos Estados Unidos? Qual foi a maior diferença que você vê do uso do goleiro no Brasil e nos Estados Unidos? Então, eu joguei nos Estados Unidos há, 13 anos atrás, né? 13 anos atrás, quase não usava o goleiro aqui também, no Brasil. Então, é um pouco difícil até de comentar, mas eu acho que os Estados Unidos é um país que eles não priorizam muito essa questão aí, né? Eu acho que é um país que utiliza bastante da força física. Claro que você vê que vem melhorando muito a parte técnica deles, né? Taticamente são muito inteligentes, muito obedientes taticamente, mas eu acho que nos Estados Unidos você não vai ver muito o goleiro jogando com os pés, é mais na Europa e aqui na América do Sul. Jobe, tá escutando a gente, Jobe? Eu posso estar enganada, tá? Eu tô falando o que eu vivenciei, mas não, mas é baseado na sua experiência mesmo. É baseado na sua experiência. 13 anos atrás. É baseado na sua experiência mesmo. A gente sabe que os Estados Unidos eles vêm evoluindo no futebol há pouco tempo, né? Há pouco tempo, eu digo no questão cronológico de futebol, né? A gente sabe que o feminino lá é mais evoluído por várias questões também culturais. O masculino não é. Eu trabalhei 2 vezes lá nos Estados Unidos, mas com iniciação, né? Com formação de futebol. E a gente percebe que eles têm essa evolução pelo planejamento que eles têm. Eu perguntei mais para poder colocar mesmo a sua vivência. Eu ia perguntar também para o Jobe a questão na China, né? A diferença do goleiro lá e do goleiro aqui. Enquanto o Jobe não volta, vamos continuar aqui. Depois que ele voltar, a gente passa para eles o que você... eu acho que ele vai voltar agora, vamos ver.
a semana passada a gente teve problema com a internet dele, o treinador do Flamengo, sub-20, né, que foi treinador do profissional interino e é treinador do sub-20 do Flamengo. Uhum. Tá me ouvindo, Júlio? Tô te ouvindo. Então, Só não estou vendo a minha imagem aqui. a tua imagem talvez é que no celular você deve ter virado sem querer a tela. Vê se não tem aquela setinha da imagem do celular. Que tem uma setinha que muda, né? Pois é. Tem a setinha que inverte a imagem do celular. Mas eu não tô vendo aqui. Não tá aparecendo para mim. Mas você pode falar. Nada. Mas tenta falar que aí a gente vai seguindo, ver se a imagem volta então. Mas enfim, tô ouvindo você bem. A gente perguntou aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre as maiores diferenças do Brasil, o uso do goleiro no Brasil e na China. Marcos, o Brasil é o país do futebol, né? Então, aqui a cultura deles não é... A cultura deles são esportes individuais, eles gostam muito do tênis de mesa, né? Então, e isso dificulta muito, porque o futebol chinês ele é um futebol que está profissionalizado da década de 90 para cá. Então, ainda é tudo muito novo. É um futebol que sofre influência de muita gente de fora, né? De muitos profissionais que vêm de outros países, espanhóis, portugueses, brasileiros. Sofre muita influência do pessoal da Europa. Então, assim, eu vejo que o goleiro chinês, ele assim, uma característica que me chamou a atenção positivamente, eles têm essa questão dos pés. Eu acho que é até um pouco meio cultural, eles trabalham bem com os pés, assim, tem até uma característica de muito mais do que uma vez eu até falei isso, foi meio polêmico, não é? Eu tô vendo, iniciativa, né? Essa questão nossa com o pé brasileiro, ela é muito nova, ela é muito recente. A gente vê os goleiros mais jovens, eles vindo com essa característica já desenvolvida, porque já foram fazendo isso na base, né? E aqui eu já vejo até os mais jovens fazendo, entendeu? Jogando com os pés. E a questão cultural também, eu acho que ainda precisa ter um senso maior profissional ainda, né? Ainda tem muita... uma coisa ainda aqui do mamalai, né? Que mamalai, do vamos devagar, vamos segurar a onda. Mas já evoluíram bastante. Eu acho que esse processo de muitos profissionais de fora dando essa profissionalização acaba construindo isso também. Só que é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo, né? Não é de uma hora para outra. Por isso que eles estão investindo no futebol, porque eles querem ir numa Copa do Mundo. A única experiência da China foi quando o Brasil foi campeão do mundo em 2002, que eles foram convidados, né? Quando a Copa do Mundo foi aqui na Ásia. Coreia e Japão. Então, eles estão agora naturalizando brasileiros, jogadores estrangeiros, para que possam servir sua seleção, exatamente para que eles consigam, ao longo do tempo, transformar um pouco essa cultura, né? E, quem sabe, um dia, é o sonho deles, fazer o futebol se tornar uma paixão nacional, né? Sim. Os chineses gostam de futebol, mas não são todos, né? Tem gente que nem sabe, tem gente que nem acompanha. É diferente da gente. Aqui a criança já nasce com a bola debaixo do braço. O primeiro presente que um pai dá é a bola. Aqui não é assim ainda, né? Então, até transformar essa cultura é difícil. Lá nos Estados Unidos era a primeira coisa que ganha a bola de basquete. E tu vê, é a mesma coisa que tu vê aqui, todas as praças e campinhos jogando. Lá é basquete na piscina, é basquete na quadra, é basquete em casa. Toda garagem, né, estacionamento de casa dos Estados Unidos tem uma cesta de basquete. Enfim, é cultural, né? Questão cultural. E aí, ô Jobe, aproveitar que tua internet tá boa, hein? Tua imagem não tá aparecendo, você tá escutando bem e falando bem. É melhor deixar sem a imagem. Porque eu acho que talvez porque quando carrega a imagem fica mais pesado, né? E talvez fique lenta a internet. Tem essa questão também que eu não entendo muito, mas tem algo nesse sentido. Mas aí, ó, é uma pergunta simples, né? Que você falou aí que o treinador dá mais liberdade e outros menos liberdade para o trabalho. Mas quem escala o goleiro? O treinador de goleiro? O treinador?
ou um pouquinho de cada um? Na verdade, vai depender muito também do treinador, dessa abertura que você tem com o treinador. Vai ser treinador que vai perguntar a você qual é a sua opinião, mas que ele vai ter a palavra final, né? Vai treinador que vai falar assim, não, goleiro você decide, tá? E tem treinador que não vai nem te perguntar, que ele vai definir ponto final. Então, depende, né? Isso depende. Eu acho que nós, treinadores de goleiros, temos que ter a noção seguinte: eu faço parte da comissão técnica, tá? Eu sou um auxiliar da comissão técnica, estou à disposição da comissão técnica. Eu penso que o treinador de goleiro precisa sempre opinar, colocar a sua opinião, porque ele está no dia a dia, né? Ele trabalha, ele está muito próximo das características ali. Mas, gente, a palavra final vai ser do treinador. Isso aí, acho que não tem como a gente fugir, entendeu? Então, isso cabe nós também entendermos, treinadores de goleiro, né? Ter esse conhecimento. Porque a gente sempre vai ser um suporte para a comissão técnica. Né? Então, no final das contas, quem vai definir vai ser o treinador. E você, Paty? O treinador é que manda, porque até para a gente decidir tem que depender do treinador deixar, né? Então, é isso. Vai variar de treinador para treinador, mas independente de qualquer coisa, ele que manda. Porque ele pode, igual o Jaber falou, né? Ele pode falar, ó, você decide. Ele está pedindo para eu decidir, então foi ele que tá mandando, entendeu? Então, é o treinador querendo ou não, a decisão foi dele, né? Exatamente. É porque, na verdade, acaba ele pagando a conta no final do jogo, né? Então, assim, o ônus. Eu gosto muito de deixar, eu sempre gostei muito de deixar à vontade. Eu não tive muitos treinadores de goleiros nas minhas comissões técnicas, porque eu normalmente trabalhei em equipes com reduzido comissão técnica e treinamento de goleiro acaba sendo para depois, né? O Jogo falou que ele foi auxiliar de treinamento de goleiro, ou seja, melhor ainda, né? Mas assim, eu trabalhei sempre com um no máximo e poucas vezes eu tive treinador de goleiro na minha comissão técnica. Mas as vezes que eu tive, eu sempre tentei dar muita liberdade na escolha, claro, colocando para ele qual era, né, o meu modelo de jogo, o que eu buscava de um goleiro, né, óbvio, mas que ele no dia a dia entendesse, em cima do que eu queria de jogo, em cima do que eu queria de perfil, ele escolhesse da melhor forma possível, porque ele que está vivenciando ali. Por mais que a gente insira muitos goleiros nos treinos hoje, mais ainda, né, nos jogos reduzidos, enfim, nos treinamentos, antigamente era muito separado, né, o goleiro ficava lá sozinho muito tempo e ficava pouco tempo com a equipe, só para o coletivo, por exemplo, ou para finalização, ou era coletivo ou era finalização, né, ele ficava pouco inserido nos treinamentos mesmo de modelo de jogo, enfim, de trabalho de marcação, trabalho de ataque. E mesmo assim eu sempre gostei muito de ouvir, né, não só do dia a dia, mas também dessa liberdade para que ele pudesse escolher baseado nesse sentido. Mas a gente sabe que vai de clube em clube. E aí, Paty, veio aqui uma pergunta hoje que eu abro também nos grupos nossos lá das equipes, para quem quiser mandar pergunta, porventura não puder assistir a live no dia, se o treinador de goleiro precisa ter sido um ex-goleiro, tá? E se tem que ter altura mínima aí, e qual seria essa altura mínima no profissional? Olha, eu acho que não é uma regra, né? Tem que ser ex-goleiro. Existem treinadores aí que não foram goleiros, né? Eu acho que você ter sido goleiro é uma experiência a mais. É algo a mais ali para você, né? Por exemplo, é igual você pegar uma pessoa que acabou de se formar em, sei lá, em arquitetura e vai direto trabalhar. Ou você pegar uma pessoa que se formou e já fez estágio naquilo, entendeu? Não sei se você conseguiu entender mais ou menos isso, mas é uma experiência a mais que você tem. Você tem uma vivência ali dentro de campo. Você vai poder falar com mais propriedade por ter vivenciado aquilo, né? Mas não que uma pessoa que não tenha sido goleiro não possa estudar e ser um bom treinador de goleiro. E qual foi a outra pergunta? Sobre a questão da altura mínima, né? Da altura. Eu tenho um goleiro lá maravilhoso, agarra pra caramba. Ano passado ele agarrava no sub-7
agora no sub-9, ele agarra pênalti, enfim. Só que ele ainda não cresceu. Eu explico pra ele, ó, calma, tem que ter um momento, enfim. Às vezes essa pergunta tem que ter altura mínima. E qual seria essa altura mínima aí para os profissionais? Bom, eu vou falar pro lado do futebol feminino, tá? Eu acho que hoje na seleção a gente tem uma goleira de 1,62 m, a Aline. E eu acho que ela já provou inúmeras vezes que ela consegue defender o gol da mesma forma que uma goleira alta, né? É óbvio que ela tem que trabalhar certas capacidades físicas um pouco mais do que uma goleira mais alta. Para uma explosão, ela tem que ter mais explosão, o posicionamento dela tem que ser melhor e tudo mais. Então, eu acho que não é uma regra também de que tem que ter uma altura mínima, né? É claro que tem as suas vantagens. Eu também não sou uma goleira, não fui uma goleira alta, eu tenho 1,68 m. A média de altura dos goleiros na última Copa foi de 1,77 m. Entre todas as goleiras. Entre as titulares, se eu não me engano, foi 1,72 m, 1,73 m, por aí. Então, não se compara ainda com o masculino. Porém, o futebol feminino, ele ainda está, comparado com o masculino, né? Ele está atrasado ali, está lá atrás. Se a gente pensar no futebol masculino antigamente, os goleiros não tinham 1,90 m, igual tem hoje, 1,90 m e tanto, né? Os goleiros eram mais baixos. Então, isso daí ainda vai evoluindo. Hoje, uma goleira que não é tão alta, ela tem bastante espaço ainda. Talvez, futuramente, começando a aparecer goleiras mais altas, tendo treinamento na base, né, que não tinha antigamente, então tendo um treinamento ali na base, mais meninas se interessando para o futebol também. A gente estava até discutindo isso ontem, né, que não tem goleiras altas. Não tem goleiras altas ainda porque poucas meninas querem jogar futebol, dessas poucas querem ser goleiras, né? Então, daqui uns anos, com o futebol feminino aparecendo mais meninas vão querer jogar, mais meninas vão querer ser goleiras. E aí dá para você selecionar as mais altas para ser as goleiras, né? Você consegue fazer isso. Hoje em dia ainda não é mais difícil, né? Então, eu não acho que tem que ter uma regra para ter uma altura mínima. Eu acho que o mais importante é a questão de posicionamento, da técnica e trabalhar certas capacidades físicas para que ela possa defender o gol. Sim. Acho que é mais ou menos isso. A nossa goleira lá, que também agarra campo, né? Enfim, a Beatriz, ela também não tem altura, assim, se fosse dizer alta, né? É 1,60 m e pouco também, para menos, né? Só que ela agarra muito também, agarra no campo muito bem. E é claro, como você colocou, isso tende a aumentar a média de altura quando se tem mais goleiras. Então, quanto mais goleiras, a tendência é ter mais goleiras mais altas e ir aumentando a média, com certeza. E você, Jobe, como que você pode falar da altura aí no futebol masculino? Tá ouvindo, Jobe? Ele tá ouvindo aqui também. Tô ouvindo sim. Ah, tá. Ouvindo. É que não dá pra te ver, então eu não sei se você tá dormindo, se você tá tomando café, se você tá ouvindo a gente. Tô ligado. Tô brincando. Tô igual o goleiro, tem que estar esperto. Mas fala um pouquinho. Sobre essa questão aí, Marcos, eu concordo plenamente aí com a Paty. Tá? A Paty foi muito sensata. Eu vou fazer um complemento, porque é uma seleção natural. Tá? É igual aquela polêmica. Mas o goleiro do México, ele tem 1,84 m, é o Showa, não sei o quê, papapá. Aí você tem que entender o país. Características de estatura das pessoas mexicanas, por exemplo. Tá? Então, naquela realidade ali, se você for pegar a década de 90, tinha o Campos, com 1,73, que jogou Copa do Mundo. Aí tinha o Pérez, depois, com 1,71, goleiro. Hoje já se tem o Show com 1,85. Então não é porque o goleiro... Pois é, não é porque hoje... É porque ele é pequeno e está jogando, aí está mais do que provado, isso. É porque se você tiver, vamos lá, um de 1,90 m muito bom,
bom pra caramba, com os pés, sai muito bem do gol, tem umas reposições muito boas. E tem um outro de 1,85 m também muito bom. Você vai colocar as duas características ali, vai ver o que é melhor para você e vai escolher um, né? E talvez você vai escolher o que tem uma maior presença física, porque ele é tão bom quanto o outro, mas ele tem uma presença física. Enfim, então é uma seleção natural. Sim. Então eu penso que, como a Paty citou muito bem o exemplo das meninas, é porque muitas meninas ainda não se interessam para ser goleira. E talvez as que se interessem, dentro daquelas características ali, daquele nível ali, talvez as menores tenham se destacado. Por Sim. isso elas estão jogando, né? Então, quanto mais pessoas estiverem praticando uma modalidade esportiva, maior vai ser a competitividade, maior vai ser a dificuldade de você conseguir espaço para jogar determinada modalidade ou determinada posição específica daquela modalidade. Voleibol. Sim. O voleibol você colocou agora a função do líbero. Então, antigamente, você colocou um jogador que é essencial de defesa, com uma característica física um pouco menor. Diferente. Né? Então, você está dando a oportunidade de um jogador que não tem uma estatura tão privilegiada conseguir jogar o esporte. Não tão privilegiada então, para o vôlei, no caso, né? Sim. Pois é. Que são altos pra caramba, você porque pega, por exemplo, a Fabi é mais alta que eu pra caramba, ela é baixinha. Pois é, né, gente? Então, assim, ó, a gente aqui, ó, não tá querendo dizer que tem que ser assim, tem que ser assado. Sim. O importante é o que o Tafarel falou na live dele lá da CBF Academy. Na época dele, ele jogou em altíssimo nível, mas hoje vai ter o de 1,90 m que vai ter uma resposta em alto nível melhor do que talvez ele teria com 82. Sim, porque o cara vai cruzar a área. Pois é, porque a área é muito grande e o tempo de bola, entre a bola que sai do pé do cruzamento lá, para ele sair do chão, para ele ir ao encontro da bola, para a quantidade de pessoas que tem na área. Talvez se ele tiver alguns centímetros a mais, ele vai conseguir chegar primeiro com a evolução do treinamento. Entende? Então, no alto rendimento, 5 centímetros faz muita diferença para chegar numa bola, para defender um pênalti, para preencher um gol que é 7,32 m por 2,44 m. É um espaço muito grande para ser percorrido. Entende? Então, assim, ó, acho que a gente tem que entender, a gente não pode reduzir o jogo somente em tamanho, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que entender que o atleta vai te dar uma resposta de inteligência, de jogo, de potência, de agilidade. E na prática, a gente vai escolher aquele que é melhor. Aquele que te dá um rendimento melhor dentro do jogo. Show de bola. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, um dos melhores goleiros no campeonato, que fez o maior número de defesas difíceis, foi o Tadeu, do Goiás. Sim, sim. Tadeu tem 1,84 m. Isso. Sim, exatamente. Comparado com goleiros, ele é baixo, mas ele foi muito bem. Foi o que ele falou. Aí vai pegar talvez o Tadeu, 1,84 que se destacou pra caramba. Vai botar num time que esteja contratando, Palmeiras, Flamengo, enfim. O Atlético Mineiro vai conseguir. E talvez tenha um de 90 e 95, ele vai acabar no desempate. Tanto é que ele teve esse desempenho todo e continuou no Goiás. Sim. Né? Talvez se ele tivesse 1,92 m e tivesse feito o que ele fez ano passado, ele estaria... Exatamente. Na Europa, com certeza. O próprio Flamengo pensou em contratar, enfim, rondou, mas achou o valor muito alto para ser reserva, ou seja, ele, na verdade, viria para ser o reserva. Sim. Né? Enfim. Mas é isso, acho que foi o que você colocou na questão de quantidade e acaba tendo, hoje, quanto menos goleiros nós temos, acaba permitindo que as menores joguem. E o que o Jobe complementou. Não só isso, mas também a questão da seleção natural, no sentido que quando se tem muitos goleiros e aí cresce a altura, entre um que... Né, é a mesma coisa, você que jogou nos Estados Unidos, fez a universidade. Pô, joga pra caramba a parte.
A outra joga igual a ela. Pô, a Paty fala inglês, a outra não fala. Pô, vamos contratar a Paty que ela... Sim, sim. Entendeu? Tem como, né? Eu falo isso para meus atletas lá. Vocês têm condições de jogar na universidade nos Estados Unidos. Eu estimulo muito isso, né? O buscar ser profissional no Brasil, mas buscar também ter planos para a vida, né? E jogar nos Estados Unidos também pode ser um planejamento. E ter o inglês é importante. E aí eu coloco para eles: você já tem futebol para ir para os Estados Unidos? Pode não ter futebol, talvez, porque aqui para jogar tem outros fatores. É momento, é sorte, é dar certo, é pressão, enfim. São 500 milhões de fatores. Mas, para os Estados Unidos, vocês têm futebol, para a universidade. Com certeza. Vocês jogam muito. Vai pegar um jogador que joga menos que vocês, mas sabe o inglês. Então, ele vai levar aquele jogador que vai suprir a necessidade de jogar, mas ele vai principalmente conseguir fazer a faculdade lá. E você... mesmo porque para entrar na faculdade você tem que fazer uma prova, né? E se você não tiver o inglês, você não passa na prova, você não entra. Isso aí. E aí eu falei para eles, ó, é isso. E vocês tendo inglês, com certeza aí, sem sombra de dúvida, vocês vão. Porque vocês tendo inglês, você já tem o futebol, enfim. Então, é mais ou menos fazendo uma analogia à questão do goleiro. Tá, você tem um goleiro lá e cá, você vai pegar o que é um pouco maior, porque é o desempate. Pessoal, não parece não, mas já tem quase 1h20 de live. E vai passando rápido, né? E vamos para a dinâmica aí final, a dinâmica que eu faço que eu já repensei em não fazer mais, mas os convidados depois elogiam muito, diz que foi legal terminar dessa maneira. A própria Rani, que é treinadora do Sojima, do time masculino, ela fez uma live com uma jogadora do Santos, se não me engano. Foi uma jogadora do Santos. Sim. E aí ela jogou com ela aqui no Rio. E aí ela fez também uma dinâmica parecida com o que eu fiz, que ela gostou muito e fez. Legal. Então vamos fazer essa dinâmica final. São 2 dinâmicas, né? Uma é bem rapidinha, que é o cartão amarelo e o cartão vermelho. Então vocês vão poder dar o cartão amarelo primeiro, depois vão poder dar o cartão vermelho para qualquer coisa ou para qualquer pessoa, independente se é do futebol. É o que vier à cabeça. Então assim, por exemplo, o Jobe podia dar o cartão amarelo para a internet dele, por exemplo, que não deixa ele aparecer. Então... qualquer coisa pode dar o cartão amarelo ou o cartão vermelho, tá? É a escolha de vocês. Tá ouvindo aí, Jobe? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, show de bola. Show de bola. Então, vamos lá. Jobe, para quem ou pro que você dá o cartão amarelo? Pô, cara, cartão amarelo, olha, eu não peguei o contexto da história toda, não. Você me desculpa, hein? O contexto o cartão amarelo. Jobe, o cartão amarelo é igual ao futebol. Eu não consegui. O cartão amarelo é aquela falta que não é para expulsar, é só chamar atenção. E aí você pode dar o cartão amarelo para qualquer fato, para qualquer pessoa, enfim, sendo ou não sendo do futebol, entendeu? Pô, difícil, hein? Pegou desprevenido. Essa daí não tava lá no script, hein? Desprevenido, né? Tá sim, tá lá a dinâmica final. É porque eu dormi ontem mais cedo. Ah, é? Eu dormi. Deixa a Paty responder primeiro, para eu poder organizar melhor aqui, pode ser? Pode ser, vai lá. Paty, cartão amarelo para o que ou para quem? Começar com cartão amarelo? Isso. Não pode ser com vermelho, não? Já expulsa de uma vez? Tá, vamos lá. Pode ser o terceiro cartão amarelo. Vai... Pode ser o terceiro cartão amarelo, suspensão para o próximo jogo. Bom, cartão amarelo vai para quem acha que o treinador de goleiro é só chutar a bola, né? É só ir lá pro campo e chutar a bola pro goleiro. Show. Esse aí vai o meu cartão amarelo. E aí, Jobe? Já pensou? Cartão amarelo, Jobe? Tá. Bom, então meu cartão amarelo vai para a pessoa que, dentro do futebol, acha que ela é capaz de fazer tudo sozinha, que ela não precisa do outro para poder desenvolver um trabalho. A gente trabalha com futebol, a gente tem que trabalhar em equipe, a gente é um grupo de profissionais, seja dentro de um clube, numa comissão técnica, a gente tem que contar com a participação das equipes multidisciplinares. Você tem uma equipe médica, você tem profissionais que trabalham, que te dão todo o suporte. E quanto mais pessoas estiverem inseridas
É claro que de forma organizada, né? Cada um com a sua parte, mas contribuindo para o todo. Eu penso que esse seja o segredo do nosso sucesso. Show. Paty, cartão vermelho. Esse é o mais fácil, né? Acho que cartão vermelho aí vai estar essa pandemia maluca aí, né? Ninguém aguenta mais esse coronavírus aí, não. E aí, Jobber? Ai, meu Deus do céu. Que situação, cara. Aproveita que tá na China. Você pode dar o cartão vermelho pra alguém aqui do Brasil também, não tem problema não. Aproveita na China. Ah, Brincadeira. cartão Fala. vermelho, cara. Eu acho que é isso também, né? Vamos acabar logo com isso, né? Com esse corona aí, né? Vamos voltar à vida normal, né? O pessoal já não aguenta mais. Pô, Jobber, tu copiou da Já Paty? sei, deixa eu pegar. Não, deixa eu pegar a carona no corona, tá? Pelo seguinte, nesse momento a gente tem que focar. O problema é a saúde, a gente não tem que estar se desgastando com situações paralelas, né, com conflito interno ou de interesse, seja político, seja... Eu acho que a maior situação agora, a maior problemática agora é a gente cuidar das pessoas que não têm infraestrutura para passar por esse período, é a gente pensar nas pessoas que estão passando necessidade, não é para a gente se desgastar com situação secundária. Eu acho que a gente está vendo muita gente oportunista nesse momento, querendo tirar alguma vantagem. Eu acho que é o momento da gente refletir, olhar para dentro de nós mesmos e ver que diante dessa situação ruim a gente pode sair muito melhor do que nós começamos. Tá? Então, acho que o meu cartão vermelho vai para esse tipo de pessoa que está se aproveitando no momento difícil que todos nós estamos passando no mundo inteiro. Pronto. Ó, eu não falo antes, que senão serve como colo, né? Eu fiz uma live com os atletas de destaques lá do Fênix Queimados, das tarefas que a gente está passando. É um estímulo para eles fazerem as tarefas e também eles fazem a live, falam um pouco deles. Eu faço aí de 4 a 6 por vez, né? Já fizemos 3 vezes lá. E aí um deles, quando eu pedi para ele fazer o cartão vermelho, ele deu o cartão vermelho para o futebol, que paga menos para as mulheres do que para os homens. Então, assim, eu achei fantástico. E toda live eu cito ele, porque, inclusive, ele está assistindo, porque ele assiste todas as lives, ele gosta pra caramba. Tem 11 anos. O Hudson. Qual é o nome dele? Hudson, parabéns, viu? E aí, depois vou te convidar. Mandar um beijo pra você. Depois vou te convidar, Paty, para fazer uma live com a gente pelo Fênix, de atleta, como ex-atleta, no caso, que a gente também está fazendo com alguns atletas e ex-atletas, até porque a gente tem o futebol feminino. Mas, assim, ele é fantástico e a gente vê que tá valendo a pena o que nós estamos fazendo lá no Fênix Queimados. E vê assim, tipo, pum, bateu, eu falei, cara, que maneiro. E o outro falou questão do racismo e questão das pessoas que não respeitam esse momento e acham que é um momento qualquer e tá achando que pode fazer. Enfim, mas eu achei fantástico tentar lá no nosso Instagram a resposta deles. Achei muito boa mesmo. Legal. Né, de 11 anos. Vamos lá. Agora é o toque sai. Toque sai é aquele momento que é aquela dinâmica que é igual o jogador. Se prender muita bola, o treinador vai chamar atenção porque é fominha. Então eu vou falar a palavra, uma expressão, vocês têm que dar uma resposta que vem na cabeça. Não pode ficar prendendo muita bola. Que situação. E não vai inventar que a internet tá ruim, não, hein, Jobe? Jobe, aproveita. Não tô ouvindo. Aproveita, Jobe, e depois você fala que não era você. Que hackearam tua internet e que não era você. Não teria imagem, pô. Aproveita, Nossa, agora. Que confusão. Mas vamos lá. Eu falo a palavra, uma expressão. Vou pegar o Maia. Vou pegar o Maia? O Maia falou que ele tá assistindo. Mas vamos lá, é tranquilo, é legal. Eu vou começar com a Paty, para deixar o Jobe mais tranquilo, que o Jobe ficou nervoso. Vamos lá, Paty. Amor. Oi? Amor. É o que a gente mais precisa nesse momento. Jober, amor. Família. Jober, paixão. Futebol. Paty, paixão. Futebol, né? Trabalho ali. Paty, família.
Tudo, base. Jober, família. Amor. Jober, saudades. Família. Pensei que você ia falar que saudade de comer um bife com batata frita. Paty, sonho. Sonho? Isso. Ser treinadora da seleção um dia, né? Jober, sonho. Um mundo de paz, sem guerra. Paty, desculpa, eu esqueci de falar contigo. Saudades. Saudades de estar trabalhando, de estar no campo. Jober, ídolo. Jober. Ídolo. Tá escutando, Jober? Tafarel. Tafarel? Paty. Um ídolo? É? Eu sinceramente, eu nunca tive um assim, mas, tipo, uma pessoa que me inspirou a jogar no gol foi meu irmão. Paty, melhor goleira. Melhor goleira? Que você já viu jogar, ou que joga atualmente, ou que você viu jogar na sua época de goleiro. Sua época não, né? Que você jogou até. Brincadeira. Roberto Carlos falou isso. O Roberto Carlos falou melhor lateral esquerdo. O Roberto Carlos falou, respondeu pro repórter, não pra mim, né? Respondeu pro repórter. Melhor lateral esquerdo, eu. Mas fala acho aí, que hoje. Acho que eu vou falar quem tá ali, a Engler, do Chile. Jobe, melhor goleiro que você já viu jogar? Tafarel. Me inspirou muitas gerações, hein? Agora eu quero ver, hein? No Brasil. Aquele sai que é sua, Tafarel ali foi. É fantástico, né? É de arrepiar mesmo. A gente reviu agora há 2 semanas, se não me engano, enfim, 2 domingos, 3 domingos, a Copa de 94, a final de 94 foi fantástico. E aí agora eu quero ver, Jobe, melhor treinador de goleiro. Rogério Maia. Rogério Maia. Viu, né, Maia? Maia te assistindo aí. E aí, Paty, melhor treinador de goleiro. Referência. Sou um privilegiado, trabalhei com o único campeão olímpico brasileiro durante um ano. Um cara que me deu liberdade para opinar, para atuar e me ajudou muito. Para mim eu falo para ele que é a CBF, eu convivi com a CBF durante um ano, porque ele é instrutor, ele é professor da CBF ali. Isso aí, muito bom. Dos goleiros. E, então eu tive a oportunidade de ter comigo ali durante um ano, diariamente. E assim, Papai do Céu foi muito bom comigo, porque logo depois eu comecei minha carreira solo. E eu lembro que quando ele foi para a Copa do Mundo na Rússia, eu fiz 50 dias sendo o primeiro treinador de goleiro do Flamengo. Isso é uma conquista para poucos profissionais. Eu fiz 5 jogos do Brasileiro e um jogo da Libertadores. Né? Então, quer dizer, é uma responsabilidade, uma experiência que eu tive no clube de mais popularidade do Brasil. Né? E quem me deu essa oportunidade foi ele. Inclusive, eu vim para a China por meio dele também. Ele que recebeu o convite, ele não quis vir e me indicou. Então, é uma pessoa que eu devo muito e realmente é um baita de profissional e é uma referência. Ele foi a ferramenta e você soube usar muito bem. Lembre disso também. Você está aí pela sua qualidade. Você foi via Maia, mas está aí pela sua qualidade. Enfim, então eu também acredito muito nisso. Dar valor. Você foi com a ajuda dele, mas ficou pela sua qualidade. Isso aí. Eu tenho um amigo que falou assim, eu passei por tua causa para a faculdade. Eu falei, não, você passou porque você fez a prova lá. Como você fez a prova, que enfim, foi lá que eu paguei a inscrição para ele, que ele estava sem dinheiro, aí é outra coisa. Mas quem fez a prova foi ele, pô. Teria passado se eu tivesse feito por ele lá, né? Vamos lá, Paty. Melhor treinador de goleiro? Nossa, essa pergunta é muito difícil para mim, porque eu confesso que eu conheço muito pouco ainda disso, né? Preciso
pegar mais referências, assim. Cita o seu, então. Cita a sua, seu, né? Nem treinou você que eu vou citar quem eu tô vendo bem de perto ali, quem eu já conheço há um bom tempo, na verdade, e vou falar que no futsal ele consegue fazer certos milagres, é o Rafinha, que tá no Sub-15 hoje lá no Santos. É um cara, uma inteligência, assim, fantástico. absurda, e eu sigo o Rafinha já desde muito antes, nem pensava em um dia jogar no Santos, né? E eu já seguia ele. Então acho que eu vou citar ele. Show. Ó, vocês estão prendendo muita bola nesse finalzinho, hein? Toque e sai, É pô. verdade, né? Vocês estão prendendo muita bola. Vamos lá, Paty. Melhor treinador ou melhor treinadora? Melhor treinador que eu peguei? Não, você sabe, que você considera. Sim, que eu considero. Independente de ser sido sua, não. Ou seu, não. Eu vou dar moral para quem foi treinador meu, né? Eu vou falar. Eu falei, vou dar moral para quem teve. Quem eu trabalhei junto ali, né? Eu acho que o Marcelo aí foi um puta treinador para mim. E não é só porque ele tá assistindo, não, mas foi onde eu cresci muito ali também, não, como goleira e como pessoa. Então, show. Jobe, melhor treinador ou treinador, enfim. Zé Ricardo. Zé Ricardo, né? Também conheço o Zé Ricardo desde lá da época que ele era do Sub-13 do Flamengo. Muito bom profissional, muito bom treinador e muito boa pessoa. Jober, eu não sei o nome do teu time, não, tá? Era pra falar o nome do teu time, tá? Mas o nome do teu time aí. Chongqing. Então, Chongqing pra você. Eu tava no Chongqing e vim pro Chongqing. Então saiu do Chum e foi pro Tim. Então, o Tim pra você é o quê? Chongqing. Em uma palavra. Chongqing? Em uma palavra. Oportunidade. Paty, Santos. Orgulho. Que nem Agora todos quero ver, hein? ter. Agora quero ver, hein? Vou falar pro Jobe que é mais fácil, lá da China. Jobe, time de coração ou de infância? Ih, rapaz. Botafogo. Paty. Guarani. Show de bola. Eu falo esse time de coração porque é pra poder tirar essa mística que o profissional do futebol não pode ter time de coração ou de infância, na verdade. E, claro, a gente vai passando o tempo. Essa live vai deixando vai ficar gravada? Fica gravada. Mas, ô Jobe, é só, claro, tem uma pequena diferença sim, eu sei disso. O quem eu vou citar aqui. Mas eu falo pra todo mundo. O Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo, ele sempre se declarou flamenguista. E ano passado ele fez um trabalho maravilhoso no Vasco, enaltecendo sempre a história do Vasco, que é o grande rival do Flamengo. Agora, claro, alguns treinadores falam assim, mas tem uma pequena diferença. O Luxemburgo já tem a conta bancária dele lá em cima e já é famoso, então ele pode fazer isso. Eu não posso, não. Brincou lá, mas enfim. A gente vai deixando um pouco de lado também, enfim, com o tempo, é o que eu falo para todo mundo. Se no domingo lá eu perder a final, perder a semifinal, com o Fênix queimados, e o meu time de coração de infância ganhar de 10-0, eu vou estar pé da vida do mesmo jeito, tentando saber o que eu errei, que minha equipe não ganhou. E se minha equipe ganhar lá, for campeão, e o Flamengo perder, que é meu time de infância, eu não vou nem ligar muito, entendeu? Porque eu vou ter sido campeão, vou estar comemorando pra caramba. Então, assim, é claro que a gente gosta de ver, é claro que a gente gosta de, né? Mas, enfim, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que mostrar, que o futebol, a gente ama tanto o futebol, que a gente passa a ser o time que a gente é mesmo, de fato, de coração mesmo ali, né? E aí eu vou para a mensagem agora, finalzinho. Coronavírus, Paty. Precisa acabar. Coronavírus, Jobe. Uma experiência negativa, uma experiência vai marcar minha vida. Porque eu vi de perto isso aqui em janeiro, quando a gente começou a usar máscara aqui na China.
tive que pegar um avião, a gente saiu para fazer pré-temporada, então foi um momento assim de tudo iniciando, sem entender muito o que estava acontecendo. Então Uhum. nunca mais vou esquecer disso. O que Nunca vai ficar mais. Uma marcado, coisa que vai vai ficar marcar muita. marcado. Meu filho nasceu esse É, ano, né? Eu falei que meu filho é, nasceu esse ano, é o meu ano é, mais feliz e o meu ano, ao mesmo é, tempo, mais tenso, né? Porque, assim, fica marcado que esse é é, meu primeiro filho e, ao mesmo tempo, é o ano que a gente nunca esperou na vida passar algo parecido, né? pois é, E poça, quem é do futebol, pois é. tirando as demissões, nunca teve umas férias tão longas como está tendo agora, né? E aí eu peço, Uhum. Jober, Pois é. essa mensagem final aí, a mensagem desse momento para quem assistiu e para quem vai assistir depois, porque a live fica na plataforma, né? O pessoal vai saber seu time de coração e fica depois no YouTube. Fala a mensagem pro pessoal nesse momento e Queria aí agradecer pela oportunidade, dizer que foi um momento bacana de troca de experiência, de informação. Desejar a todos aí que se cuidem nesse momento difícil que a gente está passando, momento complicado, mas também gera em nós reflexão, de entender de que a gente precisa do outro, de que a gente precisa cuidar do outro, cuidar de quem está perto da gente. A gente precisa amar mais, se perdoar mais e não ficar preso a situações que não levam a construção nenhuma. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar desse momento ruim que a gente está passando. Dizer para você, jovem aí, que sonha em ser goleiro, que lute pelos seus sonhos. Eu acho que é um negócio que eu também sempre sonhei na minha vida, sempre quis ser, mas por questões de estatura, por questões da nossa vida, que a gente tem que entender que a partir dali a gente não consegue, não tem como mudar, né? E aí eu tive que fazer um outro rumo, tomar um outro rumo na minha vida, mas que hoje eu estou aqui trabalhando com o que eu gosto também, e nem por isso sou frustrado, muito pelo contrário, sou uma pessoa realizada profissionalmente, e é isso. Acho que a gente tem que estar sempre lutando por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente ama fazer. legal. Paty, mensagem desse momento aí para quem está assistindo e quem vai assistir depois nossa live. Quero agradecer todo mundo que participou, quem mandou pergunta aí pra gente, agradecer vocês, né? Marcos, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer dividir a minha experiência, aprender bastante também com o Job, um cara que tem muita experiência aí. Então, para mim foi muito bacana. E acho que nesse momento aqui serve para a gente perceber o quanto o ser humano realmente precisa, né, do outro ser humano, o quanto está fazendo falta esse calor humano, essa a companhia, né, que a gente acho que tinha perdido um pouco disso, essa questão da tecnologia, de ficar muito ligado a celular, essas coisas, a gente perdeu um pouco disso, né, e eu acho que esse momento aqui que a gente não está podendo encontrar os amigos, não está podendo ver a família, a gente está percebendo o quanto isso faz falta. Então, que quando isso tudo passar, que a gente possa voltar a ser como era antigamente, né? Todo mundo mais próximo e ter esse calor humano aí. E em relação às pessoas aí que estão assistindo, que sonham em ser jogador, independente de ser goleiro ou não, para não desistirem e não só pensarem no esporte em si, né? Eu acho que eu sempre falo isso, acho que é muito importante dar continuidade no estudo, porque o esporte um dia ele acaba, né? Eu, por exemplo, tenho 31 anos, já parei de jogar, e se eu não tivesse estudado, não tivesse ido atrás de ter uma outra profissão enquanto eu estava jogando, seria muito mais difícil, né? Eu poder parar, né, com uma tranquilidade. Então, nunca deixe os estudos de lado ainda. Show, legal. Brigadão, o Jober se dispôs a estar lá de manhã cedo já com a gente aqui, debatendo algo tão importante que é o treinamento de goleiro do futebol. A Paty também que tem aceitado esse convite. E, mais uma vez, acho que fica claro que, independente de ser mulher ou homem, o mais importante é capacitar e se empenhar, se dedicar
a profissão, que isso aí a gente vai cada vez mais perceber que futebol não é de homem ou de mulher, e sim de quem se capacita, quem batalha, quem se dedica, né, e quem faz isso. E agradecer, claro, o futebol interativo, que permite muito isso, essa capacitação já há um bom tempo, e nesse momento agora de quarentena, de isolamento, vem permitindo ainda mais, não só com as lives, são várias, diversas, eu estava contando lá, já tinha passado de 30 lives lá na plataforma, mas também com os cursos online que eles têm, enfim, e nesse período agora tem um curso online sobre futebol da base, enfim, tem outros cursos lá também, enfim, então acho que é muito importante, quem quiser conhecer um pouco mais, entra na plataforma, procura saber, que eu acho que é uma das ferramentas que hoje vem revolucionando e vem proporcionando esse contato com que a gente gosta muito, que é o futebol. Muito obrigado mesmo, lembrando, semana que vem tem 2 lives, também com o homem e com a mulher, né, com 2 profissionais qualificadíssimos, tanto em preparação física na terça, quanto sobre auxiliar técnico na quinta-feira, tá? Terça com o preparador físico do Catar, Dubai, e com a preparadora física do Internacional, tá? E na quinta, auxiliar técnico, a B da Seleção Brasileira e o Basílio da Ponte Preta. Fazer esses 2 temas. Muito obrigado, Futebol Interativo, muito obrigado a vocês. Conheço o Basílio. Então, Basílio com a Bia. Bia da Seleção Brasileira e o Basílio da Ponte Preta. Legal. Ayrton, só a palavra final aí para os convidados e para quem está assistindo a gente. Boa noite novamente. Agradecer a você, Marcos, a Paty, ao Jober, a todo mundo que assistiu, né, que deixou seus comentários aqui, suas perguntas. Muito obrigado pela participação de vocês. E aproveitar a deixa do Marcos, tem um recado final, que segunda-feira a gente está iniciando um curso de análise de desempenho avançado, né? A gente já fizemos 4 turmas de análise de desempenho básico, né, o mais introdutório. Inclusive, estamos com 2 cursos gratuitos disponíveis na Arena FI de introdução à análise de desempenho, para quem quiser se nivelar. E aí, segunda-feira, a gente vai começar um curso de análise avançado. Então, para você saber mais sobre o curso, só acessar nossas redes sociais, @futebolinterativo.br, que lá vocês vão ter todas as informações. Muito obrigado, uma ótima noite para todos e até a próxima live, Marcos. Valeu. Um ótimo dia lá pro Jobe, que já é sexta. Tá bom, gente. Bom descanso para vocês aí. Boa noite. Obrigado. Valeu. Pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.